Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 15 de abril. Separei para vocês aí nessa rodada apenas 6 jogos, tá? Uma grade aí fraca, né? A gente vai ter aí alguns jogos interessantes, e pela minha análise aqui, né, eu consegui analisar assim bem, assim com pelo menos assim mais confiança, esses 6 jogos que eu vou estar trazendo no vídeo de hoje aqui para vocês, tá? E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí aquele bilhetezinho pronto, fechou, galera? Lembrando a todos vocês também que 7 horas da noite eu vou estar lançando o vídeo com os palpites do Brasileirão rodada 4, tá, galera? A quarta rodada aí do Brasileirão começa já nessa terça-feira, né? A gente vai ter jogos na terça, na quarta e na quinta, e amanhã já tem um joguinho, por exemplo, né, que é o jogo entre Ceará e Vasco, se eu não me engano, já abrindo aí a primeira, no caso a quarta rodada, né, o primeiro jogo aí dessa quarta rodada. Então bota aí no despertador de vocês, 7 horas da noite, tem aí os palpites da rodada do Brasileirão, rodada 4, fechou? E já deixa seu like aqui no vídeo também, que é muito importante, tá, galera? Já vai metendo o dedão no like aí para fortalecer o trabalho que eu tô oferecendo diariamente para vocês. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Nessa rodada a gente vai ter jogos importantes, né? Alguns jogos aí, no caso aqui do Barcelona é completamente resolvido, né? A gente sabe que o futebol tem lá suas surpresas, mas 4-0 no primeiro jogo, dificilmente acredito que o Dortmund reverta. E tem o 3-1 também aqui do PSG, que foi um placar aí também bem interessante, mas o Aston Villa é uma equipezinha chata, né? Então a gente vai ter esses 2 jogos de volta aqui da Liga dos Campeões. Vamos ter Série B do Brasileirão, Copa da Primeira do Paraguai, né? Aí vamos ter Brasileirão Série A e Campeonato do México. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é jogo que já começa à tarde, né? 4 horas da tarde a gente tem aqui Aston Villa jogando em casa contra o PSG. O primeiro jogo, como eu falei, né, foi 3-1 PSG jogando lá na França. E agora o Aston Villa tem que tirar aí uma diferença de 2 gols para levar aí para prorrogação e possivelmente pênalti, ou 3 gols de diferença aí para poder se classificar, né, para a semifinal aí dessa Champions, né? Não vai ter tarefa fácil porque o PSG vai vivendo um ótimo momento, mas o Aston Villa também está vivendo um momento interessante, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos, são 9 vitórias e uma derrota que foi para o PSG, né? A mesma coisa vale aqui para o PSG, que dos últimos 10 jogos, 9 vitórias e uma derrota aí na Champions também, só que para o Liverpool, né? O confronto direto apenas esse jogo aí, né, que a gente assistiu no jogo de ida, né? PSG vencendo por 3-1. E na minha opinião, esse jogo aqui tem tudo para ser um jogo aberto, tá, galera? Um jogo aí com chance de gol para as duas equipes e até mesmo aí para assistir 3 gols ou quem sabe até mais. Então a primeira opção que a gente vai pegar nesse confronto aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para mais um jogo da Champions, né? A gente vai ter aqui o Borussia Dortmund jogando em casa contra o Barcelona, 4 horas da tarde esse jogo. O jogo vai ser na Alemanha e o Dortmund simplesmente precisa tirar uma vantagem de 4 gols aí, né? 4-0 para o Barcelona. Se tivesse feito aí um 3-1, um 4-2, até dava para o Dortmund tentar buscar, né? Mas 4-0 cá entre nós. O Dortmund vai ter que jogar o que não jogou nessa temporada ainda, né? Então acredito aí que a classificação já está nas mãos do Barcelona, mas a gente sabe que o time alemão é time cascudo e vai querer ir para cima, né? Então a gente vai ter aí a oportunidade de assistir um jogo aberto, assim como a gente acabou de analisar o jogo do Aston Villa e PSG. Acredito que esse jogo aqui tem o mesmo cenário, tá? Os últimos 5 jogos do Dortmund são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, e o Barcelona 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto nos últimos 5 jogos, né, 4 deles aqui pela Champions e teve um aqui da Supercopa da UEFA. O Barcelona venceu 3 vezes e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Então, como eu falei para vocês, né, esse jogo aqui, na minha opinião, tem um cenário bem parecido com o jogo do Aston Villa e PSG, porém, eu vejo até favoritismo aqui do Barcelona, né, que mesmo jogando fora de casa pode sim arrancar uma vitória aí, especialmente que o Dortmund vai sair para o jogo. Então, a primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo, galera, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Barcelona.
Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão. Agora a gente vai ter os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui o Cuiabá jogando em casa contra o Atlético Paranaense, 7 horas da noite esse jogo. Cuiabá jogando em casa a gente sabe que é uma equipe muito forte, né? É uma equipe que sempre costuma aí, dar trabalho para seus adversários. E na classificação a gente vai ver, né? O Cuiabá, que é o time da casa, está aqui em sétimo lugar com uma vitória, um empate e nenhuma derrota, né? Nesses 2 primeiros jogos ainda não perdeu, 4 pontos. Na estreia venceu, Volta Redonda por 1-0. E no último jogo acabou levando um empatezinho aí contra o Avaí, né? Era um jogo que teoricamente Cuiabá tinha vitória nas mãos, mas acabou que deu uns vacilos ali e acabou ficando um empate 2-2. Já o Atlético Paranaense começou com o pé direito, né? Tá aí nessa caminhada aí para tentar voltar para a Série A da próxima temporada. Iniciou com 2 vitórias, né, nesses 2 primeiros jogos. Fora de casa venceu o Paysandu por 2-1, um grande resultado. E no último jogo venceu o Criciúma por 2-1. Também jogo aí complicado, né? Criciúma, equipe forte, também foi rebaixado nessa última temporada, né? Então acabou que venceu os 2 jogos aí, e jogos complicados, né? Cá entre nós. Então eu vejo aí até favoritismo aqui do Atlético Paranaense, quem sabe conseguir uma vitória, ou quem sabe um empate, né? Só que, como eu falei, do outro lado tem o Cuiabá aí, que é uma equipe muito forte jogando em casa, né? Nos últimos 10 jogos, a equipe tem dado os vacilos na última temporada, né? Acabou perdendo aí os jogos importantes, mas nessa atual temporada em 2025, a equipe teve aqui 4 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas, né? Jogando em casa, né? Então, assim, é uma equipe chata quando joga no seu território. O confronto direto, 3 vitórias do Atlético Paranaense, uma vitória do Cuiabá e um empate, né? Então, assim, confronto direto, o Atlético Paranaense aí costuma ter favoritismo, mas vamos ver, né? É confronto que, na minha opinião, tem tudo para ser equilibrado. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empatezinho aqui de 1-1. Agora o próximo jogo aqui a gente tem a Copa de Primeira do Paraguai, né? A gente vai ter o Nacional Asunción contra o Cerro Porteño. 8h15 da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Nacional Asunción, e a gente vai ver aí nessa classificação, né? Já vão para a 14ª rodada, o time da casa aí, o Nacional Asunción, está aqui em 8º lugar com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Já o visitante Cerro Porteño está aqui com 19 pontos em 5º lugar, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Vencendo esse jogo vai a 22 pontos, então sobe aí algumas posições. Obviamente vai ter as equipes aqui de cima que vão jogar ainda, né? Mas vencendo esse jogo aí não se distancia mais ainda aí do Libertad, que está na liderança isolado, né? Vai ser bem difícil de tirar essa liderança aí do Libertad. Lógico que é começo ainda, mas já abriu uma vantagem bem considerável aí para as outras equipes. Os últimos 5 jogos aqui do Nacional Asunción, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Cerro Porteño, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Cerro Porteño tem favoritismo, né? 4 vitórias do Cerro Porteño e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, que é a dica mais segura na minha opinião, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção fora ou empate, né? Cerro Porteño ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Cerro Porteño. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter aí início, né, da 4ª rodada do Brasileirão. A gente vai ter aí o Ceará jogando em casa contra o Vasco, 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo promete, né? O Ceará jogando em casa é forte, com o apoio dessa torcida. Na classificação a equipe está com equilíbrio, né? 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, né? No último jogo aí acabou tomando a virada, né? Que, se eu não me engano, começou vencendo esse jogo aqui contra o Juventude e acabou tomando a virada aí pro Juventude, né? Todo mundo sabe que o Juventude em casa é muito forte, mas vai fazendo aí uma campanha razoável nesse início, né? Empatou na estreia fora de casa contra o Bragantino, aí jogando em casa contra o Grêmio venceu por 2-0 e nesse último jogo perdeu. Já o Vasco da Gama aí em 4º lugar com 6 pontos, né? Na estreia venceu o Santos por 2-1, aí fora de casa perdeu pro Corinthians por 3-0 e no último jogo venceu o Sport Recife por 3-1 jogando em casa, né? Então tá 100% em casa aí o Vasco. Nos últimos 5 jogos de cada equipe aqui, o Ceará tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Vasco 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Vasco, 1 vitória do Ceará e 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, pelo fato do Ceará estar jogando em casa, eu até vejo o favoritismo, mas a gente pode estar pegando o mercado de gols aqui, que é uma opção mais segura, né? E é um jogo até mesmo para a gente assistir aqui um ambos marcam, que seria interessante, né? Primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ceará, talvez um empatezinho aí com gols.
Agora o nosso último jogo aqui, Campeonato do México. A gente vai ter aqui o Pachuca jogando em casa contra o Tigres. 10 horas da noite esse jogo. Jogo bem interessante, né? Jogo bom para gols. As duas equipes estão com um ataque bem efetivo, porém o Pachuca, aí, que é o time da casa, tem a defesa bem vazada, né? Até o momento o Pachuca aqui está com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados, né? Uma média de quase 2 gols por partida, e 21 gols sofridos, né? Então, assim, é uma equipe que marca bastante gol, mas também sempre sofre um golzinho aí em média, né? Até mais do que isso. Já o Tigres está aqui em quinto lugar com 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 13 gols sofridos, já tem uma defesa um pouco mais sólida, né? Nos últimos 5 jogos do Pachuca, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Tigres, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, o Tigres leva melhor, né? 3 vitórias do Tigres, 1 vitória do Pachuca e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante, especialmente pelo fato do Pachuca estar jogando em casa, né? Pode surpreender e vencer esse jogo. Então a gente pode estar pegando o mercado de gols que é mais seguro, pelo menos pela minha análise, né? A primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto, né? O bilhete pronto aí para essa terça-feira. E o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui da rodada, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, jogo entre Aston Villa e Paris Saint-Germain. A gente pegou aqui Aston Villa mais meio gol, né? Acredito que o Aston Villa jogando em casa, pelo menos um golzinho vai fazer, tá, galera? Independente do resultado final, mas um golzinho aí o Aston Villa faz. Aí o segundo jogo aqui, Série B do Brasileirão, Cuiabá e Atlético Paranaense. A gente pegou aqui Cuiabá mais meio gol, a mesma coisa aí do jogo do Aston Villa, né? O Cuiabá tem que marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Ceará e Vasco da Gama, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,38, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$238,64. Esse bilhete eu acredito que tem 65 a 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa terça-feira. Lembrando a todos vocês que esse bilhete foi feito lá na Estrela Bet, então eu vou estar deixando o link desse bilhete aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link e o bilhete já vai ficar prontinho aí para você, só colocar o valor que você deseja fazer a entrada e pronto. E se você por acaso não tem conta lá na Estrela Bet, já clica nesse link mesmo e cria sua conta lá, né? Faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site, tá? Muitas vantagens como opção de pagamento antecipado, encerrar a aposta, criação de aposta, odds turbinada e também tem o bilhete com a porcentagem aumentada, né? Quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem aí de possíveis ganhos, que é bem interessante. Então, se você não tem cadastro, clica aí no link, faça seu cadastro, aproveita essas vantagens e também aproveita para criar esse bilhetezinho aí, fazer esse bilhete que está bem interessante, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!